Ele foi com a amante na igreja. Essa história é muito forte, você precisa entender. Ele tinha uma dúvida. Durante todo o período que ele estava na igreja, ele não conseguia firmar o seu relacionamento com a esposa. Eles moravam juntos, tinham filhos, mas uma vez ele disse: pastor, eu preciso casar no papel porque na Bíblia eu não vejo nenhuma obrigatoriedade de se casar. Eu não vejo lá na Bíblia escrito comunhão total, comunhão parcial, comunhão universal, separação total de bens. Então por que eu preciso casar? Na verdade, ele não tinha dúvida sobre o casamento. Ele queria uma brecha para sair fora de sua família e ter um novo relacionamento. O pastor calmamente explicou a ele que, de fato, a Bíblia carregava princípios e não era o ordenamento jurídico daquela época semelhante ao ordenamento jurídico que temos na nossa legislação no Brasil. E ele ouviu meio que sem compreender ou sem querer entender. Foi embora, continuou vindo à igreja com a família, mas sempre com aquele ar de alguma coisa não está boa nesse ambiente. A esposa, essa sim, orava muito. E ela percebia que o casamento estava indo como areia nas mãos. Até que um dia, ele não aguentou, tomou a decisão e disse para a esposa que não queria mais saber dela e foi embora de casa. A esposa continuou na igreja, orando, buscando, ela com os filhos. E ele saiu de casa. As notícias foram chegando e chegou uma notícia dizendo: olha, ele encontrou uma outra pessoa. E essa pessoa até de uma igreja. E ele disse que está apaixonado, está vivendo a melhor fase da vida dele. Isso deixou ela muito triste. Mas mesmo assim, ela continuou buscando a Deus. Uma certa feita, na igreja que ele frequentava com a família, ele tinha o costume de sentar bem na frente, com os seus filhos e com a sua esposa. A esposa, depois da separação, começou a sentar na parte do fundo. E aí, num domingo, a igreja cheia, a esposa sentada no fundo, com os filhos, quem entra? Ele, de mãos dadas com a outra. E ele senta exatamente no lugar aonde ele sentava com a esposa e com os filhos. Como eles eram conhecidos na igreja, todos começaram a olhar e sem acreditar no que estavam vendo. Mas pasmem, ali ele estava, ali ele cultuou, ali ele ficou. Acabou o culto. A esposa dele precisou ser amparada porque ela desmaiou. E ninguém acreditava naquilo que havia acontecido. O comentário, e não era para menos, era esse. E o pastor, na mesma noite, mandou uma mensagem para ele pedindo se ele pudesse ir ao gabinete pastoral na segunda-feira para conversar com ele. Quando ele chega, é como se ele estivesse anestesiado. Ele chegou: pastor, tudo bem? Como é que está? O senhor está bem? Poxa, que palavra, hein, pastor? O pastor olhou para ele e disse: você não vale nada. Você não vale nada. Você não viu o que você fez no dia de ontem? Ele disse: como assim, pastor? A igreja é aberta para todos. Deus aceita todos. Ele disse: sim, mas Deus não aceita tudo. Sua esposa quase morreu, seus filhos ali. Mas eu não estou mais com ela. Sim, mas o que você fez provocou escândalo. Será que você não está vendo o que está acontecendo? O pastor falou tão firme com ele que na hora dele sair do gabinete pastoral, quase que ele erra a porta e bate a cabeça na parede. Ele foi embora. Dali por diante, ele pegou uma birra do pastor, ficou bravo. E o pastor, convicto que fez aquilo que talvez nem o pai dele teve coragem de fazer. O tempo passou, a esposa continuou na igreja, orando, jejuando. E um certo dia houve uma campanha na igreja, que
foi o clamor de 24 horas. Essa mulher participou boa parte dessa campanha. Ela passou a madrugada, pela manhã, foi resolver as coisas à tarde, voltou e só saiu da igreja na hora do final da campanha. Ela disse: vai ressuscitar. As notícias que chegavam eram as piores. Que ele estava bem, fotos, viagens, mas ela continuava firme em seu propósito. O tempo foi passando e parecia que a batalha seria perdida. Mas a cada culto que ela ia, a palavra falava com ela, Deus fortalecia, e ela saía mais forte, mais confiante da restauração de seu casamento. Passado alguns meses, a notícia chegou que o relacionamento dele tinha chegado ao final. E por incrível que pareça, ele pede para conversar com ela. Eles reatam o casamento. E esse mesmo pastor que pegou bravo com ele, foi o pastor que foi abençoar o casamento de ambos e realizar a cerimônia. E aquela história que parecia mais um filme de terror se tornou uma linda e poderosa história de amor escrita pelo dedo de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te falar uma coisa. O Deus que operou na vida desse casal é o Deus que pode mudar e operar na sua vida. Mas toda essa atitude da esposa dele me faz lembrar Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O personagem dessa história, o pastor dessa história, é esse aqui que vos fala. Eu vi com esses meus próprios olhos essa situação e eu realizei a cerimônia deste casal. Eu não sei você, mas eu acredito em reconstrução. Eu quero que você escreva abaixo: reconstrução. E se a situação na sua vida estava como essa, que você faça um pedido de oração e coloque: Deus, reconstrua a minha vida, reconstrua a minha casa. Eu vou ler pedido por pedido e vou estar orando por você. Que Deus te abençoe. Pense nisso.